Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor maravilhoso por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele ainda fará. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra, da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Um programa que é focado nas revelações da Palavra de Deus. A Palavra que nos cura, a Palavra que nos liberta, a Palavra que nos salva. Então, vamos nos alimentar da Palavra de Deus? Está hoje em 1 Coríntios 16, 9. E vem a pergunta: está em lutas? Calma, vem bênção por aí. Diz assim a palavra: porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Quando uma porta grande se abre e vem uma grande oportunidade, ela não vem só. Ela vem junto com muitos obstáculos, com adversários, mas não desiste. Foque na oportunidade. Quando grandes bênçãos estiverem próximas, se prepare e fique firme, pois junto ou antes virão muitos obstáculos, aflições, muitos adversários enviados por Satanás. Em João 16:33 fala sobre tribulações que podem vir a qualquer hora, mas a hora preferida do inimigo é quando estamos assim a um passo da grande bênção, pois ele quer impedir que nós cheguemos, que a bênção chegue até nós. O inimigo é o acusador, mas também um sabotador que ele nos rouba. Tenha bom ânimo, pois a recíproca é verdadeira. Muitos adversários e adversidades indicam que grandes bênçãos estão chegando na vida de quem é fiel a Deus. Persevere e tome posse. Obstáculos podem ser pessoas como os 10 espias que, movidos por uma visão pessimista, uma visão covarde, desencorajaram todo o povo. Quando Zorobabel estava construindo o novo templo, as pessoas queriam se infiltrar para desanimar e sabotar a obra. Neemias também, ele ia reerguer o muro de Jerusalém. Sambalate, Tobias e Aróbios se levantaram para sabotar a reconstrução. O inimigo usa tudo. Ele usa todos que ele possa usar para que não alcancemos a bênção. Alguém que diga não vai dar, sempre vai aparecer. Mas lembre-se, grandes aflições indicam grandes bênçãos chegando para quem é fiel a Deus. Confie em Deus e na sua palavra, seja qual for a oposição, e a bênção chegará. Irmãos, muitas vezes quando está quase chegando ali, se cumprindo uma promessa do Senhor, o inimigo ele coloca muitas dificuldades. Isto é armadilha. Não caia. Persevere, continue em oração firme, peça a direção do Senhor. Lembre-se que a palavra também fala que não veio sobre vós tentação alguma. Junto com ela, o Senhor envia o escape. Então, quando ali você estiver quase alcançando o seu objetivo, o inimigo vai jogar uma tentação, fazer para que você se desvie, para que você saia do foco, saia da palavra. Não saia nunca da palavra do Senhor. Continue firme, busque a direção do Senhor. Você pode aguardar.
Vem bênção por aí. Fique firme no seu objetivo, no foco e na palavra do Senhor, e os seus planos que estão de acordo com a palavra de Deus, você sendo fiel a Deus, vão se cumprir em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, nós te agradecemos, Pai, pela revelação da Tua palavra. Pai, te agradecemos por nos dar o entendimento de que nós devemos firmar a nossa fé somente na Tua palavra, Pai. E tomar posse das bênçãos que o Senhor tem para nós, Pai. Não dando ouvidos à ação do inimigo, à ação de pessoas que tentam, sendo usadas pelo inimigo, tentam nos desanimar, Pai. Em nome de Jesus. Que os nossos objetivos, os nossos planos estejam todos de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, Pai. Que nós possamos desfrutar das Tuas bênçãos, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem de melhor, olhando somente para o Senhor e não vendo a oposição, as circunstâncias, mas confiando plenamente na Tua palavra de que o Senhor tem sempre o melhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, continue conosco para ouvir uma pregação que foi feita lá na nossa igreja e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Anda vagar nas matas e florestas, o passaredo alegrou-se a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. E Pedro e João subiram juntos ao templo, a oração, a hora da oração, a nona. A nona, que horas eram, irmãos? 3 da tarde, 15 horas, né? Horário dos judeus. E Pedro e João subiam juntos. Como é bom ouvir isso, irmãos. Subiam juntos. Como é bom que os irmãos andem e estejam em união. Deus ama a união. A união, ela agrada a Deus. Na união, um ajuda ao outro na sua limitação. Então, Pedro tinha algo que João não tinha e precisava, e vice-versa. Por isso que estavam unidos. Deus é sábio. Deus uniu os dois, porque um ia compensar a limitação do outro, um ia trazer um diferencial do outro, para que a obra de Deus avance. Deus é assim, por isso que Ele permite essa pluralidade de placas, porque cada uma tem uma característica, né? E todas vão contribuir para que o Evangelho avance. Então, Deus ama tanto a união que nós não devemos fugir da união. Não se isole, irmãos. Provérbios 18:1 diz que vai contra a verdadeira sabedoria aquele que se separa. Aquele que se separa do irmão, não, eu faço tudo sozinho, deixa que eu resolvo. Não, irmão, Deus quer participação, comunhão, união, né?
Deus quer que nós usemos pessoas e sirvamos pessoas também. Já pregamos várias vezes a respeito disso, né? Então é bom. Aqui subia Pedro e João, né? Como era a ordem do Senhor. Não tinha nenhum isolado. Estavam seguindo a direção de Deus. Irmãos, a direção de Deus ela pode ser uma direção bem sutil. Mas se você não cumprir, irmão, você está em desobediência. Amém? E no versículo 2 diz: e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Irmãos, traziam um coxo e o punham à porta do templo para pedir esmolas. Irmão, pedir esmola não muda a vida de ninguém, irmãos. Não ia mudar a vida do coxo. Talvez seria um suprimento momentâneo de um dia ou 2 dias, sei lá o quê, mas não muda a vida de ninguém, não resolve a vida de ninguém. Irmãos, nós temos que buscar aquilo que resolve. E o que resolve ali? Era aquele coxo sair da porta do templo, né, e entrar no templo. Porque no templo tem aquilo que resolve. Então, não adianta vir à porta da igreja pedir esmola, pedir recursos. O importante é entrar e ouvir a palavra, é entrar e louvar a Deus, buscar a presença de Deus, né? Então, irmãos, as pessoas têm que sair da porta do templo, né? Tem que sair aquele que tem alguns que vão na porta do templo vender amendoim, vender isso, vender aquilo, tem outros que vão pedir alguma coisa, irmãos. Isso não vai mudar a vida deles. O que vai mudar a vida deles, como mudou a nossa, é ouvir a palavra do Senhor. Então essas pessoas têm que sair da porta e entrar no templo para glorificar, louvar a Deus e ouvir a mensagem do Senhor. Então, ao invés de pedir dinheiro, ele deveria pedir aquilo que ia mudar a vida dele. Ele era coxo desde nascença, ele devia pedir cura e não dinheiro, irmãos. Na presença de Deus, peça o que vai mudar a sua vida para melhor. Peça para que Deus mude aquilo que às vezes você nem percebeu que precisa ser mudado, né? Então peça o cumprimento do plano de Deus, peça a vontade de Deus sobre a sua vida. A vontade de Deus é infinitamente melhor do que a nossa vontade. Então por que nós vamos fazer a nossa vontade? Sejamos sábios, sejamos inteligentes, que nós peçamos que se cumpra o plano de Deus, os propósitos do Senhor e a vontade do Senhor, porque a nossa vontade ela é falha, ela é limitada, ela é contaminada pelo inimigo. Muitas vezes você quer alguma coisa que vai te trazer um mal adiante, às vezes até aquilo que você pede vai te afastar da igreja. Ah, Senhor, eu quero uma casa na praia, né? Aí, mesmo sem a direção de Deus, vai lá e compra. Aí se afasta da casa do Senhor, né? E o que acontece aquele que se afasta da casa do Senhor? Né? Ele fica na mão do inimigo. E o inimigo não brinca, irmão. O inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Então, na presença de Deus, peça o que vai mudar a sua vida para melhor. Peça o cumprimento do plano, dos propósitos e da vontade de Deus. E aqui no versículo 3 diz: o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Então ele encontrou-se com o homem de Deus. Irmão, quando você encontrar com o homem de Deus, não peça aquilo que é material, irmãos. Peça aquilo que é espiritual. Peça oração. Peça uma palavra ministrada. Peça uma intercessão, né, pelo poder de Deus. Irmãos, as pessoas confundem muitas coisas. Não venha na casa do Senhor para pedir dinheiro, irmão. Para pedir dinheiro, procure o gerente do banco, irmão. Na casa de Deus, o que tem é oração. Então nós devemos saber pedir. Pedir certo para a pessoa certa. Peça a quem tem para dar. Então, muitas vezes você está pedindo para alguém que não tem nem para ela. Oh, pastor, me dá fé. Às vezes não tem nem fé para dar. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz:
Pedis e não recebestes, porque pedis mal. Ou seja, pedem só para o prazer, é o que diz, só para o deleite, é o que diz o texto. Não pedem errado para a pessoa errada, irmão. Tem muitas pessoas aí, irmãos, nesse nosso país, pedindo para o Deus errado, pedindo para um Deus homem morto, pedindo para Deus por uma imagem qualquer. Peça para quem resolve, peça para quem tem poder para te dar, tem poder para mudar a sua vida, né? Então tem que, até para pedir, saber pedir certo. Não pedir para quem não tem é perda de tempo. É perda de tempo você estar pedindo lá para fulaninho, abençoa a minha vida. É perda de tempo, irmão. Fulaninho não está morto. O fulaninho não tem nada para te dar. Quem está vivo é o nosso Senhor. E o nosso Senhor diz, tudo aquilo que você pedir crendo. Crendo no quê? No fulaninho? Não, crendo na sua palavra. O recebereis. Amém, povo de Deus? E o versículo 4 diz, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olhai para nós. Ou olha para nós. Irmãos, o que Pedro e João estavam dizendo aqui, né? Preste atenção, olhe para nós, concentre-se, foque naquilo que nós vamos falar, não disperse. Irmão, tem muitas pessoas que não prestam atenção num conselho que se dá, não prestam atenção na palavra de Deus, não presta atenção. Durante o culto fica lá mexendo no celular, divagando, conversando com o vizinho, e não presta atenção na palavra. Depois, quando chega em casa, fala, oh Deus, fala comigo, Senhor. Bom, ela passou um tempão dentro da igreja, Deus falando com ela, porque aqui Deus fala. E ela não prestou atenção, e depois fica pedindo para Deus falar com ela. Quantas oportunidades você já perdeu por não prestar atenção, por não prestar atenção naquilo que Deus mostrou e não prestar atenção naquilo que Deus revelou. Preste atenção na palavra, irmãos. Preste atenção na palavra dos homens de Deus, do Pedro e do João, do pastor que está trazendo uma revelação de Deus para a sua vida. Irmãos, para receber é preciso estar atento, irmão. É preciso estar focado, é preciso enxergar aquilo que é espiritual, irmãos. Discernir as coisas. Então preste atenção na palavra. Deus está falando com você, Deus está te dando a direção para você ter bênção, né? Porque quando a palavra de Deus vem, ela vem para abençoar, para mudar algo em você ou mudar algo na sua vida. Amém, igreja? No versículo 5 diz, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Irmãos, o que você espera receber do homem de Deus? Dinheiro? Deus tem muito mais do que dinheiro para te dar, irmãos. Você quer cura? Libertação? Deus vai te dar. Mas Ele tem muito mais para te dar. Ele tem a salvação. Vocês prestaram atenção nas mensagens, quando o Senhor Jesus curava alguém, Ele dizia, a tua fé te salvou? Irmãos, além da cura, além do milagre, ainda recebeu a salvação. Deus excede as expectativas. Deus faz muito mais do que aquilo que nós pedimos, sonhamos ou imaginamos. Então, é necessário seguir a direção de Deus. A tua fé te salvou. Então, irmãos, às vezes, nós não recebemos o que pedimos, mas recebemos mais e melhor. Muitas vezes a pessoa, poxa, estou pedindo um milagre, Deus me deu isso, me deu aquilo. Irmãos, aquilo era muito mais necessário do que aquilo que você está pedindo. Porque Deus sabe todas as coisas e você não sabe quase nada. Entendam, irmãos? Algumas pessoas, elas pedem a Deus, mas elas são um pouquinho cara de pau. Por que são cara de pau? Porque são
pessoas que têm inúmeras falhas de caráter e pedem prosperidade. É aquela pessoa que dá azia no pacote de Sonrisal e pedem emprego. Irmãos. Então, tem pessoas que são cara de pau. Roubam a Deus e pedem dinheiro. Irmãos. Pedem emprego. Pensam que Deus, se aquilo que ele está pedindo contribuir para a conversão dela, para a mudança dela, Deus pode até abrir mão, porque o propósito maior de Deus é nos converter para nos salvar. Mas em muitos casos, as pessoas são cara de pau, irmão. Tem inúmeras falhas. Às vezes a gente atende algumas pessoas aqui, irmão, que é uma enxurrada de murmuração, é uma enxurrada de reclamação, de acusação, não aceitam, não põe a mão na minha cabeça, não faz isso. E quer bênção. Misericórdia, irmãos. Pessoas que precisam ser tratadas e pedem não o tratamento, pedem aquilo que é material. Para esses Deus dá tratamento, Deus dá correção, Deus dá aquilo que eles precisam. Entendam, Deus está atento, irmãos. O versículo 6 diz: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O homem de Deus, ele tem que dar aquilo que ele tem, irmão. Mesmo que a pessoa peça outra coisa. Irmãos, muitos vêm aqui na casa do Senhor e pedem dinheiro. E nós oferecemos oração. Nós temos que oferecer aquilo que nós temos, aquilo que vai mudar a vida da pessoa. Se é uma situação emergencial, a gente releva, né? Mas se você vê que não é emergencial, ofereça aquilo que nós devemos oferecer. Oração, irmãos. Dinheiro é no banco, né? Tem alguns que confundem a igreja como agência bancária, né? Dinheiro é no banco. Aqui é oração, aqui é clamor, aquilo que vai mudar a vida da pessoa, né? Entenda, irmãos. Muitas vezes se você der algum valor monetário para alguém, você está contribuindo para o mal desse alguém. Às vezes a pessoa está num vício, você está financiando o vício dela, irmão. Tá? Tem casos emergenciais que a gente tem que levar em consideração, mas tem casos que a gente tem que só dar aquilo que é espiritual, da oração. Irmãos, nós devemos dar o que o Senhor nos deu e nos ordenou que nós doássemos. Em nome do Senhor Jesus, receba a cura, levanta-te e anda. Essa palavra que nós devemos dar para aqueles que estão enfermos, perturbados e pedem outras coisas. Entendam, porque muitos não sabem pedir. O coxo não recebeu aquilo que ele pediu, né? Como nós vimos no versículo 6, né? Que ele recebeu uma palavra de bênção. Levanta-te e anda. Ele não recebeu o que pediu, mas ele recebeu muito mais e muito melhor. Com aquela cura, jamais ele ia precisar pedir esmola de novo. Ele iria trabalhar, granjear. Entenda, irmãos, ele recebeu mais do que o dinheiro, ele recebeu a sua cura. Deus nos dá o que nós precisamos e não aquilo que nós queremos ou pedimos. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja. Volte.
volte para a casa do Senhor. Quando eu medito em seu amor tão grande, seu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, te adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assistem para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.